Oi, gente, aqui é a Bia do Made by Bia e no último vídeo da nossa série de ilustração a gente fez o rosto, as sobrancelhas e a boca. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver como que a gente trabalha com a iluminação para dar a sensação de profundidade na ilustração. Então, vamos lá. A gente começa com a nossa ferramenta de pen, da caneta. E aí, seguindo a última ilustração, o último vídeo, né? Eu vou fazer essa parte mais escura da boca, para dar essa sensação que o lábio tá de lado e ele tá fazendo uma sombra no queixo. Então, eu seleciono, por mais que esteja um pouco acima da boca, depois eu pego e arrasto para trás o elemento. Eu deixo ele ainda acima do elemento do rosto, mas atrás do elemento da boca. E aí eu vou usar como base o tom de pele que a gente já selecionou e escolher uma cor mais escura no gerenciamento de cores. E aí você vê que já dá essa sensação de sombra. E eu posso trabalhar com a transparência. E aí eu vou escolhendo, vou usando como base a cor da pele e escolher uma cor escura. Lembrando que essa cor escura eu vou usar para as outras partes do meu rosto, para dar a sensação de sombra. Então, eu escolho uma cor um pouco mais escura do que eu quero e aplico a transparência. E nessa parte do lábio superior, como a própria foto já mostra, tá mais claro. Então, eu vou iluminar essa parte. A mesma ideia, eu deixei um pouco maior do que deveria, mas eu vou colocar atrás do elemento da boca, então tudo bem. Eu arrasto ali e pronto. E aí eu vou com base no tom de pele. Eu copio e colo o RGB da cor da pele. Eu pego uma cor mais clara e aplico a transparência. Então fica essa sombra e essa iluminação bem sutil. Então agora eu vou mostrar para vocês quais são essas. Então eu fiz aqui os 3 retângulos, que é para representar o tom de pele, a cor mais clara e a cor mais escura. Então eu vou copiando os hexadecimais e colando ali. É tão sutil que não dá para ver muita diferença, mas quando a gente aplica em cima da pele, da tom de base, a gente consegue ver que realmente dá essa sensação de profundidade e ilumina o rosto. Então, vamos lá. Aí eu volto para minha foto de base, para a gente ver qual que é o próximo, a próxima parte que a gente vai iluminar. Então, eu vou começar com as narinas. Então, eu vou fazer essa parte maior para a narina. Então, eu pego um pouco mais do que a parte escura. E aí, depois, eu vou fazer outro elemento para essa parte mais escura da narina. E aí, eu vou aplicar a cor escura, só que com transparência. Então, vai dar essa sensação de profundidade dupla. A mesma coisa do outro lado. Não tá muito claro o contorno da narina do outro lado, mas a gente faz ali como a gente imagina que deva ser. E aí, eu vou pegar ali a cor mais escura. Tirar um pouco da foto, que tá, pra ficar um pouco mais organizado. Aí, eu agrupei tudo. E aí, renomeei o grupo para cores. Eu posso renomear com Ctrl R ou clicando 2 vezes. Aí, eu seleciono as 2 cores e colo a cor mais escura. E aí, eu vou fazer essa parte ainda mais escura. Bem rente. E aí, eu junto os pontos do vetor, para a gente conseguir preencher. Aplico esse contorno de 300. E coloco a cor mais escura. E aí fica sutil, mas a gente já consegue ver o rosto se formando. E aí agora eu vou fazer esse cantinho pra gente definir a narina. E aí eu aplico 300 em tudo que eu não quero que seja reto, então os cantos eu deixo retos. Pego a cor mais escura e faço também do outro lado.
Só que do outro lado, como o nariz está de lado, eu vou fazer essa voltinha no outro sentido. Se tivesse de perfil, eu faria bem parecido os dois lados, os dois para fora. E aí eu aplico a cor. Eu tô usando com o auxílio do conta-gotas para escolher a cor. E coloco a transparência para ficar sutil. E aí agora eu vou fazer essa parte do meio que tá mais clara. Para mostrar que é como se o nariz ele tivesse o formato dele, essa fosse a parte maior, né, mais para frente, mais proeminente. Então tudo que a gente quer que seja mais proeminente, a gente coloca o tom mais claro, e tudo aquilo que a gente quer que seja um pouco mais a fundo, tudo aquilo que tem essa profundidade, a gente coloca o tom mais escuro. Aí eu faço o vetor, ajusto um pouquinho e pego a cor mais clara. Como ficou muito mais claro, aí eu aplico a transparência para ficar sutil. E aí, enquanto você vai fazendo, às vezes você acha, nossa, agora ficou muito sutil. E aí você pode ir trabalhando com as transparências ao longo do desenvolvimento da ilustração. Porque é isso, você vai criando, você vai dando forma à sua ilustração. Então, é como se ainda fosse o esboço. E aí eu vou fazer esse cantinho do nariz. Não são todas as ilustrações que eu faço esse cantinho, então depende muito de como que tá a posição do rosto da foto de base. Porque às vezes esse cantinho pode parecer que deforma o nariz, parece que ele é um pouco maior. Então depende, normalmente quando tá de lado eu faço. Porque ele limita o nariz, né, o formato do nariz. E é isso, a gente já tem o nosso nariz contornado, vamos partir para as maçãs do rosto. Normalmente, as maçãs do rosto, eu uso a cor mais clara também, eu quero iluminar. Só que se vocês quiserem, vocês podem até colocar um tom mais rosado, dependendo da maquiagem, dependendo da foto. E aí eu faço para os dois lados, mesmo que o outro lado esteja um pouco menor, eu faço, então eu crio o vetor, aplico o contorno, eu quero que tudo seja arredondado. E eu seleciono tudo e com conta-gotas eu pego a cor mais clara e aplico a transparência. Esse é o processo para a gente fazer essa parte da iluminação do rosto. E aí eu também vou fazer como se fosse um contorno de maquiagem, que é essa parte um pouco mais profunda. Como essa foto de base, essa modelo, ela tá bem maquiada, fica um pouco mais fácil definir essa parte da maquiagem. Mas vocês podem usar essa estratégia para outras fotos também. Então, você vai e faz o contorno do nariz, as maçãs do rosto. Por mais que na foto de base não esteja tão claro, a gente pode seguir essa estratégia. E aí eu faço para os dois lados novamente. Aí eu seleciono os dois vetores que eu criei e pego a cor mais escura. E aplico a transparência. E aí eu vou fazer agora na testa, bem sutil, um pouco mais claro. Aplico a transparência. E aí, quando eu escondo a foto, a gente consegue ver que já tá com um formato melhor. E aí, por último, eu copio essa parte de cima do rosto e vou fazer essa sombra que o cabelo faz. E aí, eu vou aplicar o 300 em tudo e nos cantos eu zero. E aí, eu pego a cor mais escura. São nos detalhes que a gente vai refinando a ilustração. Às vezes parece que não faz muita diferença, mas quando a ilustração tá completa, a gente vê que
é bem legal a gente fazer esse trabalho de iluminação. Então, agora eu vou fazer o corpo só para fazer o pescoço. Então, eu vou só seguir assim, parecido com o que tá na imagem, porque depois o cabelo vai vir por cima, então não precisa estar bem certinho. Mas quando aparece o braço, eu vou seguindo. E imagino como que seria o final do outro lado do ombro. E faço como se fosse uma simulação do pescoço mesmo. E aí eu junto tudo no final. Aplico o contorno no que quero que fique arredondado. Preencho com a mesma cor do rosto. E agora a gente vai fazer o pescoço. Copiar a cor do rosto, pronto. Para fazer o pescoço, eu vou selecionar o rosto, copiar toda essa parte de baixo do queixo que eu já contornei certinho, colo, Ctrl+C e Ctrl+V, e aí eu clico no último ponto do vetor e vou criando os novos vetores, os novos pontos. E aí eu faço um pouco maior do tamanho para simular a sombra que o queixo faz no nosso rosto, no nosso colo, né, na verdade. E aí eu vou selecionar o que eu não quero que fique contornado e 0, porque por padrão ele já vem com o 300 que estava aplicado no rosto. E aí eu copio a cor escura e aplico a transparência. Aí, achei que ficou muito claro, eu posso ir trabalhando com a transparência. E aí a gente já tem o nosso rosto e o nosso colo com o pescoço já bem marcados na foto. Só fazer os últimos ajustes. Aí eu posso trabalhar também com as setas do teclado, que facilitam bastante, ou com o próprio mouse. E é isso, nos próximos vídeos a gente vai continuar essa série de ilustração de toda essa imagem. E para o próximo vídeo a gente vai ter uma coisa inédita, que são os olhos. Eu vou ensinar vocês como que a gente faz os olhos, dar algumas dicas, porque realmente é um pouco mais difícil. Então já se inscreve no canal, me siga no Instagram, Made by Bia, ativa o sininho. E todas as ilustrações que vocês fizerem me marquem, eu adoro ver quando vocês fazem ilustrações. E é isso, vamos para o próximo vídeo.